ti sou mais que vencedor, mas a glória é tua, totalmente tua, não mais de ninguém, pra sempre, amém. A glória é tua. Estamos aqui para trazer uma palavra, Diácono Manuel aqui, falando para os irmãos. Nessa noite queremos deixar uma palavra do Senhor, mediante essa situação que nós estamos vivendo no nosso país. Peço que quem está assistindo abra o coração para a palavra do Senhor. Sabemos que Deus pode fazer grandes obras através de nossas vidas, através da sua palavra primeiramente, em nome de Jesus. Eu deixo o seu joinha aí para nós, ajude-nos e compartilhe esses vídeos. Mais pessoas querem ser abençoadas também através da palavra do Senhor. Paz do Senhor, meus irmãos, e queremos trazer então uma breve palavra de meditação a todos, e juntamente com o Diácono Samuel, nesta noite. Queremos falar um pouco sobre Deus usa as coisas sobrenaturais para nos abençoar. Diante de uma dificuldade que o mundo está passando, Deus é poderoso para abençoar a sua igreja. Em Mateus 27 e o versículo 19, a Bíblia está dizendo assim: estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entre na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Uma palavra onde Pilatos estava aí com Jesus para condenar Jesus. E a mulher de Pilatos teve um sonho e mandou um dos seus empregados aí no palácio, dizendo a Pilatos, seu marido, que não entrasse nessa questão deste homem justo, porque no sonho ela havia sofrido muito por causa deste homem. Então sabemos que Deus é poderoso para usar as coisas sobrenaturais, e vamos meditar na palavra de Deus, para usar as coisas sobrenaturais para nos dar vitória e nos abençoar quando Ele quer. Jesus, chegou a hora dele ser entregue, Pilatos lavou as mãos e entregou ao povo, mas tinha chegado a hora de Jesus ser morto e crucificado e dia depois ser ressuscitado por nossa causa. Mas Deus nos está mostrando que Ele é poderoso para falar através de sonhos, falar através de visões, falar através de muitas coisas. Deus tem seus meios de fazer com que o povo dele saia com vitória nas maiores dificuldades. Vamos ler aqui um versículo, irmão Samuel, no livro de Esther, no capítulo 6, uma passagem conhecida, mas sempre é bom meditar, onde havia um homem chamado Mardoqueu, que estava à porta aí do rei Assuero, e Amã estava preparando uma maneira de matar, de tirar a vida, de terminar com os judeus que estavam aí abaixo do seu mandato, do seu comando, Amã, ele era um ministro. Se fosse no dia de hoje, Amã era um ministro, e ele colocava as ordens, as leis, e junto com o rei, e ele havia determinado em seu coração de tirar a vida dos judeus, mas Deus inverteu as situações. No capítulo 6, o versículo 1 diz assim: naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Deus, por a causa do seu povo, faz os reis, governadores, autoridades, presidentes, se for necessário, perder o sono por causa de uma igreja fiel a Deus. E diz assim: naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias, das crônicas,
que se leram diante do rei. E para não estender-se muito, todos os leitores da Bíblia sabem de que Mardoqueu havia livrado o rei de uma conspiração, e esse edito, essa questão nunca saiu a público, mas estava escrito no livro das crônicas, e Deus fez o rei perder o sono para ler as crônicas, e aí achou escrito onde Mardoqueu havia defendido, né, uma conspiração que estava fazendo, uma armadilha, uma cilada para matar o rei da época. Então, quando o rei leu essa história, o rei quis saber quem era Mardoqueu. Moça? Sabemos que Esther estava num cargo bem elevado, né? Mas ela não negou o seu povo, não negou o seu Deus de origem, né? O Deus de Israel, né? Muitas vezes o homem em si, né? Ele aproveita do seu cargo, né? Da sua elevado cargo para negar às vezes o nome de Deus e não praticar o bem, defender a sua palavra, defender o seu nome, né? E vejamos aqui, Esther estava numa missão muito difícil, pois naquele tempo o rei era a autoridade máxima, a monarquia. Ela estava arriscando a sua vida para defender o nome do seu Deus, para defender aquilo que ela acreditava. E hoje em dia nós devemos ser igual a ela, independente de qualquer, né, cargo, qualquer jeito, dependendo da nossa situação, nós temos que defender Deus e a sua palavra, né, mediante a nossa situação que nós estamos passando, né. Então aqui Mardoqueu também foi uma peça importante ali. Deus fez com que o rei lembrasse do que ele tinha feito no passado, né? E Deus tocou no coração dele para que olhasse para ele com outros olhos, né? Pois a mãe estava tramando contra ele. A mãe estava querendo tirar a vida dele, né? Mas Deus usou o rei para ver, né, os feitos de Mardoqueu, e assim, com a ajuda de Esther, livrou o seu povo, né? Porque Deus, quando Ele quer fazer, não interessa se tem presidente na frente, se tem Deus, se tem diabo, não. Deus, com a sua mão poderosa, Ele faz a sua obra, Ele defende o seu povo, aquele que chama pelo seu nome. Deus fez o rei Assuero perder o sono, né, para livrar o judeu que estava aí debaixo do mandato do rei, né? Então Deus tem suas formas, Deus usa as coisas sobrenaturais, Deus pode usar muitas ferramentas para defender a sua igreja. Palavra muito conhecida de todos nós, mas no livro de Daniel, no capítulo 6, e no versículo 18, palavra bem conhecida, mas para ver como Deus usa as coisas sobrenaturais, né? Porque se está tudo bem, o rei dorme, né, e acorda outro dia, não sonha, não perde o sono, não tem visão, mas quando Deus quer agir, quando Deus quer obrar, pode levantar-se as dificuldades, as barreiras. Deus é poderoso para livrar o seu povo. E aqui em Daniel 6:18 diz assim: então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumento de música, e fugiu dele o sono. Então, mais um rei, Deus fez com que perdesse o sono, que nós lemos aqui. O rei mandava trazer música, né, e antes dele dormir no seu palácio, mas naquele dia Deus fez entrar uma tristeza, uma angústia no coração do rei Dário, e uma aflição na vida dele. Por quê? Por causa do Daniel, né? Por causa que o Daniel estava ali em perigo. Então o rei perdeu o sono, se foi o sono,
não trouxe, não deixou trazer música, porque Deus queria dar livramento para Daniel e aí da cova dos leões. Então Deus moveu com o rei, só o rei, havia o decreto, havia o selo, né? Havia tudo certo já para Daniel, que servia e orava 3 vezes ao dia a Deus, fosse devorado, comido pelos leões, porque Daniel não deixou de orar, né? E enquanto o povo, a igreja, ser fiel, e Jesus não vir buscar a sua igreja, Deus vai preservar, Deus vai cuidar, Deus vai interceder por sua igreja. Enquanto a igreja ser fiel a Deus, Deus é fiel com a igreja e fará as coisas sobrenaturais acontecer, mas a igreja será vitoriosa. Amém. Deus nunca desampara o seu povo, né? O profeta aqui, ele criou um vínculo com esse rei, por isso ele era fiel a Deus. Ele servia a Deus no seu testemunho, né? Estava em terra longínqua, né? Estava debaixo de uma autoridade de um rei e respeitou a ele, mas não negou o seu Deus, né? E Deus fez com que o rei perdesse o sono, pois Deus se preocupa com aquele que serve a ele, com aquele que é fiel a Deus, aquela igreja que ora, aquela igreja que quer um compromisso com Deus e a sua palavra, chama a atenção de Deus, e Deus faz com que o presidente, ou seja lá quem for, perca o sono, né, para ajudar a sua igreja. E mesmo na cova dos leões, mesmo sendo jogado na fornalha, passando por tantas aflições, ele não negou o nome de Deus, né? Aceitar Jesus em nossa vida não quer dizer que vai ser 1000 maravilhas, não quer dizer que nós vamos viver um mar de rosas. O mundo inteiro está passando aflições, mas nós cremos que temos um Deus que nos justifica, um Deus que está com as mãos estendidas para nos salvar. Muitas vezes nós não compreendemos os planos de Deus, né? Mas sabemos que no final Ele vai nos honrar, assim como Ele honrou aqui Daniel na cova dos leões, fechou a boca do leão. Aleluia, glória a Deus. E assim, meus irmãos, igreja, vamos continuar servindo a Deus, esperando em Deus. O Jó, numa passagem, o Jó disse: ainda que o Senhor me mate, eu continuarei servindo a Ele, né? Então, as dificuldades surgem, problemas surgem, mas sempre haverá um remanescente fiel que confia em Deus. E, mediante a circunstância da vida, se dá a entender que está chegando ao tempo de conhecer os que servem a Deus e os que não servem, sem estudo, sem conseguir cultuar, sem conseguir se reunir na igreja. Mas tem um povo que parece que aumentou os dias de oração nas casas, né, com a família. Parece que aumentou um povo, né, muitos mandando mensagem, outros conversando de uma forma ou de outra. Parece que aumentou algo, uma aproximação da igreja, mesmo não conseguindo comparecer nos cultos. Então está chegando um tempo de conhecer os que servem a Deus e os que não servem. Os sinais estão aparecendo e vamos continuar fiel a Deus e temendo a palavra de Deus e guardando a nossa vida, porque enquanto a igreja estiver na terra, enquanto Jesus não chamar a igreja, não buscar a igreja, ou não chamar cada um particular, sempre Deus estará nos dando vitória, seja lá no Egito, Deus deu vitória para Israel. No decorrer dos anos, profeta, Deus deu vitória aos apóstolos. Quando começou a perseguição na igreja primitiva, se espalharam, mas quando se espalharam, o evangelho começou a ser pregado em Samaria, em vários lugares. Então, quem sabe Deus está dando uma sacudida em nós, para despertar em nós algo novos,
na presença de Deus, que sirva de bênção para nossas vidas, nossa família, para a igreja e quem sabe para o nosso próprio país. Deus abençoa essas nossas palavras, em nome de Jesus. O irmão Samuel estará fazendo uma oração nessa oportunidade. É uma breve palavra, tem muitas coisas que poderias olhar e ver o que Deus fez, usando as coisas sobrenaturais, lá com o Gideão vencendo os medianitas, o Josué vencendo, caindo as muralhas de Jericó, os 4 leprosos lá do livro de 2 Reis, que não tinham solução, invadiram o arraial dos assírios, Deus deu vitória para Israel. Então tem muitas coisas, meus irmãos, mas o tempo não nos permite, mas fica uma breve meditação da palavra de Deus e que sirva de edificação e que o medo possa ir embora das vidas. Amém. Na igreja, começa em casa. Nós estamos na igreja do Senhor. Pode o templo estar fechado, mas nós estamos aqui como igreja, na sua casa. Você está como igreja. Aleluia. E essa palavra é viva e eficaz para fazer obra na vida do ser humano. Vamos orar, pedir que Deus abençoe, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor amado. Aleluia, colocando em oração, Senhor, este que está vendo este vídeo, Senhor, esta família, aleluia, quem quer que seja, Pai, que seja tocada pela Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo, Senhor, faça a Tua obra, Pai querido, porque nós não temos poder de alcançar, mas eu creio que a Tua palavra tem o poder, eu creio que o Teu Espírito Santo ainda está sobre a face da terra, para fazer a obra no coração do homem, para fazer a obra, Senhor, aleluia, ó Deus amado, Deus querido, abençoa esta família, que talvez esteja fraca na fé, aleluia, esta igreja, talvez, aleluia, que não está tendo culto, que essa palavra seja de edificação para a vida do teu servo, Senhor, alcança aquela pessoa que está em cima do muro, alcança o necessitado, aquela pessoa que não tem o que comer, que está passando por crise, Senhor, mediante essa situação que nós estamos passando, Senhor, desperta o teu povo para a oração, desperta o teu povo para, aleluia, buscar a Tua face, Senhor, pois o Senhor está voltando, o Senhor vai buscar a Sua igreja, a Sua palavra vai se cumprir, Senhor, aleluia, pois o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, Senhor. Eu peço a Tua bênção sobre este ouvinte, sobre esta pessoa que está, Senhor, vendo este vídeo, Pai, em nome de Jesus, repreenda o mal, Senhor, dê vitória ao Teu povo, à Tua igreja, nós cremos no Teu milagre, na Tua mão, para a glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.